Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1972. Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Episódio 2. Entrevistada. Ivanilde Della Justina Guacelli. Essa professora é uma grande profissional e vai nos falar finalmente sobre a parte financeira, a parte administrativa de uma escola. O imenso desafio que todas as escolas, da pequenininha à imensa como essa aqui, tem pela frente durante 365 dias do ano. Então, temos o prazer de apresentar a vocês Ivanilde Della Justina. Série A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, sumário 1. Vídeo inicial. 2. Entrevista com Ivanilde Della Justina Guacelli. 3. Filmagens da escola Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Então, além da entrevista maravilhosa que fizemos, esclarecedora sobre os problemas administrativos de uma escola, com a professora Ivanilde Della Justina Guacelli, nós também trazemos nesse episódio as filmagens da Escola Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com o episódio número 2 da Escola Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. Então, traremos nesse episódio a entrevista com a professora Ivanilde Della Justina Guacelli. A professora Ivanilde, além de ter uma longa carreira na educação, muito bem forte, sedimentada, né? Um profundo conhecimento, né? Já que ela iniciou em áreas longínquas do centro, né? No início de sua carreira, e depois veio então para a Escola Irmão Getúlio, onde está há vários anos, né? Somente no departamento administrativo, ela cuida da administração da escola. É fundamental para a escola esse cargo. E ela está há 16 anos à frente da administração do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. E isso não é para qualquer um, né? O Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio é considerada a maior escola da região dos Campos de Cima da Serra. Então, a professora Ivanilde, uma pessoa muito corajosa, vai nos trazer os detalhes, como funciona as finanças da escola, os desafios que ela enfrenta, as alegrias da profissão, as tristezas da profissão e, né, as fragilidades, as coisas importantes e também as coisas boas, né, que acontecem
na escola estadual, Instituto Estadual Irmão Getúlio. Muito bem. Então, depois da entrevista da professora com a professora Ivanilde, nós traremos as filmagens externas do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, que mostra a imensa extensão, né, que é, e para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia, né, então, do que é administrar essa escola, de grandes proporções, com uma manutenção robusta para tomar conta, né? Começa pelas instalações elétricas, que essa escola, como falei no episódio passado, ela foi fundada através do projeto Prenem. E esse projeto, ele previa um currículo diferente do atual e do mais antigo, do anterior a ela. Ela foi construída em 1972, essa escola, e ela previa uma parte diversificada de conteúdos, na qual uma delas era técnicas industriais. E as técnicas industriais aconteciam em uma sala especial. Nessa sala especial, haviam equipamentos elétricos, então, que tinha que ligar na eletricidade para que funcionasse, para poder ensinar os alunos a trabalhar com aquelas máquinas, com aqueles equipamentos. Então, o que acontece? O que acontece é que precisa de uma instalação elétrica mais robusta, né? E isso, então, é um grande desafio na atualidade, porque essas instalações tornaram-se antigas, né? Então, vocês verão aí o depoimento da professora Ivanilde nessa conquista de renovar essas instalações, o grande desafio que é, porque envolve um investimento alto, né? Não depende só da professora Ivanilde e da equipe diretiva, depende da equipe da Secretaria de Educação do Estado, que analisa todas essas condições com seus engenheiros, engenheiro elétrico, engenheiro civil, né? Que faz todo um estudo para ver o que precisa para renovar. Então, são grandes desafios que a professora Ivanilde enfrenta nesses 16 anos, né? Quero parabenizá-la por ficar tanto tempo no administrativo financeiro da escola, que é considerado um dos mais difíceis. Tem que lidar com a verba da merenda, com várias coisas aí, com o CPM, tudo passa pelo CPM, tudo é fiscalizado devidamente na escola e fora da escola, na coordenadoria, na 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Então, é bastante... como é que eu vou dizer? Não é uma atividade simples, é uma atividade complexa. E aí perpassa, então, por essa pessoa tão maravilhosa que é a professora Ivanilde, e inteligente, muito capaz, porque se não tiver essa inteligência, essa capacidade, esse quociente de inteligência emocional que ela tem para administrar os conflitos internos e externos em prol da administração dessa imensa escola, que hoje tem quase 1.300 alunos, não é nada fácil. Meus parabéns para a professora Ivanilde Della Justina Guacelli, né? Meus parabéns. E após, então, virão as filmagens lindíssimas externas, e nós estamos preparando para os novos episódios, posterior a esses, novidades, né? As filmagens não serão mostradas totalmente nesse episódio. A escola é grande, né? Então a gente vai dividindo assim, nesse primeiro momento é mais a parte externa da frente e da lateral, que fica na Borges, né? E depois a gente vai mostrar nos próximos episódios
as filmagens internas da escola e a externa dos fundos da escola, que é onde tem quadra de esporte, ginásio esportivo, também tem uma quadra de atletismo, né? Tem uma parte que é para atletismo. São muitas emoções nessa escola. Vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Pontos fortes versus fragilidades da escola, em acordo com o PPP da escola. Então, primeiramente, como sempre a gente faz, nós vamos dar uma geralzinha nos números do canal. Então, em 28 dias nós tivemos 335 visualizações, 28,3 horas exibidas, mais 5 inscritos. Estamos muito felizes com os inscritos. Quando nós fizemos essa anotação, estava 212, no dia 18 de julho estava 212, mas hoje é 21. E a gente verificou que já tem 214 inscritos. Então, na verdade, são mais 7 inscritos. Isso nos deixa muito felizes. Então, em um ano, nós atingimos 4.147 visualizações, 259,6 horas exibidas, mais 62, então, inscritos, né, que vai a 214. E o total, desde que foi aberto o canal, né, nós estamos há 2 anos e meio com esse canal, 10.466 visualizações, caminhando para 10.500. 683,3 horas exibidas, caminhando para 700 horas exibidas. Estava 212 inscritos no dia 18, mas hoje nós verificamos que está com 214 inscritos no nosso querido canal YouTube HL História Legal. É muita felicidade. E agora nós vamos mostrar para vocês os pontos fortes e as fragilidades da Escola Estadual, Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, através do PPP que foi feito antes dessa última administração, tá? Vamos ser justos, né? O PPP ainda não foi atualizado, será com certeza, a escola sempre faz, mas então, se a gente tiver algum dadozinho que alguém não concorde, entenda que esse PPP foi feito antes da atual administração da professora Dulce, tá? Depois ela vai renovar isso, né? E os dados estão sempre mudando, a realidade está sempre mudando. Muito bem, pontos fortes versus fragilidades. Na escola, funciona o projeto Lapidando Cidadãos. A professora Ivanilde vai falar isso na entrevista. Atende alunos da escola em turno inverso para desenvolver o tênis, que tem como foco ajudar a ser honesto, independente, aprender a competir, ajudar na tomada de decisões rápidas, manter a distância das drogas e bebidas, desenvolver o cérebro e a concentração, a autoestima, a coordenação e melhorar o condicionamento vascular, proporcionando o bem-estar físico e mental. Então, vocês lembram que eu disse para vocês, né, que essa escola ela sempre foi muito voltada para o esporte e o atletismo. É real. Em 1974 eu estava na 5ª série e o meu grupinho, né, a nossa equipe, fez um time de handball. Eu adorava jogar handball. Quando eu era pequena, eu era bem rapidinha, bem veloz. Muitas vezes fugi da minha mãe, lá em Caxias do Sul, para me esconder no mato que havia perto de casa, para não apanhar. E eu nunca apanhava. Real isso, real. Eu corria rapidinho, me escondia embaixo de uma folhagem, né? Então a Belinha, né? A Belinha fugia rápido, se escondia embaixo de uma folhagem
né? E quando cheguei aqui no Polivalente, em 1974, havia os esportes, handball, voleibol, e havia também salto em distância, salto em altura. Eu adorava educação física, ia muito bem em educação física e adorava. Aliás, eu adorava tudo na escola Polivalente, eu adorava língua portuguesa, eu adorava matemática. Matemática com a professora Ada, língua portuguesa com a professora Natália, ciências da natureza com o professor Didi inicialmente e depois com a professora Branca Rigon, a qual estamos atrás de uma entrevista, vamos ver se ela vai conceder, né? A história era com a professora Arlene, né, Abreu. Todas as disciplinas, a maneira como funcionava a escola, me agradava muito. Eu me sentia muito à vontade naquela escola, ou melhor, nessa escola. E quero dizer para vocês que naquele tempo, então, eu me dediquei ao handball aqui. E quando eu fui embora, a gente foi para Lages, eu terminei o 6º ano em Lages. Mas quando eu fui para Itapema, fiquei um ano em Itapema, fiz o 7º ano inteiro lá, numa escola lá, escola Belisário Ramos, lá era o tênis que se praticava. Eu me apaixonei pelo tênis. E tinha tanto o tênis no qual a competição era entre 2 pessoas, uma de cada lado do campo, como tinha também em duplas, 2 em cada lado, né, da quadra. Eu me apaixonei por tênis, né? E agora, para minha alegria, fui muito feliz que essa escola, através do projeto Lapidando Cidadãos, trouxe o tênis para a Vacaria. Eu sou apaixonada por tênis, eu sempre segui o Guga, né, assisti todos os campeonatos que o Guga participou, eu acredito que assisti quase tudo, né? A Rede Globo, não querendo fazer propaganda, já fazendo, mas ela sempre transmitia, né, os campeonatos, né? Acho que era na França, Inglaterra, mas onde houvesse, ela sempre onde estava o brasileiro Guga, né, que é de Florianópolis, eu lá estava assistindo, né, aqui no Sul, em Santa Catarina, depois aqui voltei para o Rio Grande do Sul, aí continuei assistindo. Mas eu quero dizer que essa escola está de parabéns por esse projeto Lapidando Cidadãos. Eu tenho lido as reportagens, tem sido um sucesso, e acho isso um ponto forte, maravilhoso, porque o tênis, ele confere essas habilidades, ele desenvolve essas habilidades de independência, de aprender a competir com justiça, né? Não passando a perna a ninguém, né? Ajudar na tomada de decisões rápidas, manter a distância das drogas e bebidas, desenvolver o cérebro e a concentração, a autoestima, a coordenação e melhorar o condicionamento vascular, muito importante, proporcionando bem-estar físico e mental. Então, eu posso dizer que eu tive uma infância fantástica, né? Tive aventuras, né, incríveis, né? Primeiro no internato, né, das irmãs de Santa Joana Francisca, Imaculado Coração de Maria, né, que me ensinaram muitas coisas, embora fosse uma coisa ali, uma disciplina, né, aprender na dor, né, mas depois, quando eu vim para a Vacaria e entrei no Irmão Getúlio, antiga escola de arte Vacaria, eu aprendi brincando, eu aprendi sorrindo, eu aprendi amando aprender, né. Então, foram muitas emoções, né. Aqui eu gostei do handball. Nosso time era o Liverpool. E lá em Santa Catarina eu amei o tênis e também o handball, continuei com o handball lá e amei jogar tênis. Que bom que nós temos. As turmas dos anos iniciais participam no noturno da manhã do projeto IG, Contextualizando Aprendizagens, o qual tem como objetivo recuperar as deficiências de alfabetização adquiridas por ocasião da pandemia, sendo atendidos no turno inverso. Então, os anos iniciais participam no turno da manhã do projeto IG. Então, isso no PPP e antes dessa atual direção, né? Mas
Talvez, eu até esqueci de confirmar, mas provavelmente existem do reforço, porque há toda uma preocupação com a alfabetização, né? Bom, a alfabetização é um desafio para todos os brasileiros, não só para Vacaria, e temos que continuar fazendo ações, né, para ultrapassar essa questão de tanta deficiência, né? Porque antigamente eu aprendi a escrever com um lápis de carpinteiro do meu pai. E fui para a escola aprimorada, eu aprimorei a coordenação motora, daí um lápis de verdade, um lápis normal de escola, né, de aluno, e aí aprimorei, né, mas a gente tinha facilidade em aprender, né? Todo mundo era alfabetizado nos anos 70. Então agora nós não podemos perder para os anos 70, não podemos, porque nós temos muita tecnologia, nós temos muita criatividade, nós temos muito mais condições do que haviam nos anos 70, muito mais. Então nós não podemos perder, isso é um grande desafio. Também elencamos algumas fragilidades da escola, como o número excessivo de alunos por turma, abandono escolar no ensino médio na maioria das vezes, há a necessidade dos alunos contribuírem com a renda familiar. Isso é uma realidade brasileira. A criança chega ali nos 14 anos, se ela achar um jeito de trabalhar, ela vai. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque a minha família, nós éramos em 8 irmãos e uma mãe. Uma mãe separada para cuidar de 8, né? Então, aí, quando você tinha uma idadezinha, ia para o mercado de trabalho e ela incentivava. Por quê? Porque é melhor ir trabalhar e ter qualidade de vida do que você não trabalhar e ficar sem roupa, sem calçado, sem material para estudar, sem um bom estudo, né? Então, assim, ó, esse quesito é um problema brasileiro, não é só de Vacaria. Né? Alunos contribuírem com a renda familiar. Se eles chegam lá num patamar, hoje a legislação é diferente, mas ele chegou na idade que dá para ir para o mercado de trabalho, ou como estagiário, menor aprendiz, o que for, ele vai. Ele vai porque ele precisa. Por isso abandona a escola dedicando-se ao trabalho. Baixo nível de conhecimento dos alunos oriundos de outras escolas. Bom, eles devem saber o que estão falando. Que chegam no primeiro ano do ensino médio. Mas isso eu enfrentei muito também ali na escola Padre F. Os alunos vinham com baixo rendimento. E a gente precisava reforçar muito. Tudo que a gente escrevia no quadro, muitas vezes tinha que explicar o que era. Uma palavrinha lá que para a gente é básico, para eles às vezes era uma palavra desconhecida. Então eu sublinhava, perguntava, não entendeu, vamos explicar o que é isso. Também não adianta você passar um monte de conteúdo, eles copiarem um monte e não entender nada. Você passa menos, mas você sublinha as palavras mais difíceis, você pergunta se tem alguma palavra que não entenderam e traz o dicionário para a sala de aula. Agora tem um celular, tem que ser no celular, vai no dicionário, faz pesquisar, pergunta o que é aquilo, né? O que é inconstitucionalissimamente. Isso para complicar, mas pode ser uma palavrinha pequenininha também, né? Muito bem. Desinteresse por parte de alguns alunos em se dedicar aos estudos. Baixo índice de resultado nas provas do avaliar é TRI. Dificuldades de participação dos alunos nos períodos remotos. Isso quando tinha um remoto. E para acessar e realizar os trabalhos na plataforma Google. Isso eu passei também. O ensino remoto foi difícil, era a única ferramenta que a gente podia contar, porque estávamos em pandemia. Mas foi dificultoso para o professor e para o aluno. E foi também, assim, eu vou dizer, foi dramático para todos nós, né? E vou dizer, foi traumatizante para todos nós. Porque o professor chegar no horário, encontrar as câmeras todas fechadas, fazer aquele apelo para os alunos abrirem. Como é que está aí embaixo do edredom, eu dizia para eles, né? Como é que está embaixo do edredom? Daí algum desavisado dizia, prof, como é, né? Ligava o volumezinho só, né? O áudio. Prof, como é que sabe que eu estou embaixo do edredom?
Eu imaginei com esse frio, né? Aí, aos poucos, eles iam abrindo as câmeras, um que outro, mas no máximo meia dúzia abria as câmeras. Fora o medo que os pais tinham de um aluno abrir a câmera e se deparar com alguma coisa que não fosse a aula. Mas não havia esse risco na plataforma. Eu estive atrás da plataforma, lá na segunda CRE, coordenando os professores, supervisores de escola e o pedagógico, né? Estive lá atrás dos bastidores, né? Nós ajudamos a implantar esse sistema lá na segunda CRE, porque todo mundo fez parte disso. Foi uma realidade brasileira e mundial até, né? Então, eu estive lá e estive aqui quando voltei para Vacaria, eu voltei para a sala remota. Eu estive, então, nos bastidores e em frente às câmeras. E vou dizer para vocês, é dramático, né? Você ligar o equipamento, muitas vezes não tem ninguém na sala de aula. Ninguém abrir, ninguém responder. Você passar todo o conteúdo sozinha, explicar tudo sozinho para deixar gravada a aula, para mostrar que você estava na aula, que você deu o conteúdo, você registrar o conteúdo e depois você muitas vezes tem que fazer atividades escritas, levar na escola, deixar lá para eles pegarem as atividades escritas e fazer, e você tem que corrigir tudo que estava no Classroom, que era a ferramenta online, e depois lá na escola, sujeito a pegar vírus, claro que eu ia de máscara e luva, cavocar lá numa caixa todas as atividades que eram para história e geografia, trazer, a gente tinha filosofia e sociologia também, e marketing, propaganda e marketing, que eu trabalhava itinerário formativo do ensino médio, no Padre Éfere. Trazer tudo isso, gente, para casa e corrigir tudo. Antes de corrigir, eu deixava uns 3 dias ventilando isso, ventilando. Deixava tudo distribuído, assim, distribuía na minha sala, deixava isso ventilando 3 dias. Aí eu pegava de máscara e luva. Eu sou diabética e hipertensa, né? Então, houve essa realidade. Então, nós estamos conversando aqui com o PPP anterior a essa gestão, que pegou, né, a pandemia. Muito bem. Então, foram dificuldades de participação dos alunos nos períodos remotos, na plataforma Google Sala de Aula, principalmente com os alunos do noturno. Infrequência dos alunos no noturno, alto índice de reprovação no primeiro ano do ensino médio, excessiva carga horária dos professores. Meu Deus, eu passei por isso. Eu fui embora com 60 horas, eu tinha 500 alunos. Eu voltei com 40 horas para a sala de aula e continuei com os 500 alunos. Pensa, ó, faz a conta. Eu tinha 60 horas, manhã, tarde e noite, 500 alunos. Fui embora, fiquei 5 anos fora. Voltei para a sala de aula. Voltei com 20 horas a menos. Voltei com 40 horas. Continuei com os mesmos 500 alunos no remoto. Mas aí você vai dizer, no remoto não tenho o que fazer. Tenho o dobro para fazer. Porque toda semana você tem que pôr atividades novas no Google Classroom e entregar na escola atividade escrita para quem não tinha celular, para quem não tinha acesso às tecnologias. E aí depois você corrigir tudo do Classroom e tudo que era escrito, que eu acabei de explicar para vocês. Uma carga excessiva, sem dúvida. E pensa que isso mudou? Não mudou, voltou presencial, mas não mudou. Falta de materiais específicos para alunos com deficiência. Necessidades de construir 2 salas temáticas. Necessidade de ampliar o refeitório. O salão não comporta todos os alunos e mais pessoas em eventos para a comunidade escolar. Falta de suporte de informática, considerando espaço e profissional, para atender o número de alunos. Em virtude das novas propostas pedagógicas com a introdução da BNCC, eu sou especialista nisso, 5 anos de CRE estudando a BNCC, a escola dispõe apenas uma sala temática para desenvolver as atividades das áreas de conhecimento. É importante destacar que no decorrer do processo de análise com os segmentos da escola foram apontados os problemas
as potencialidades e as ações para a superação dos conflitos existentes. Possui uma sala ampla que poderia estar sendo utilizada para ampliação do refeitório, que abrigaria com adequação todos os alunos da escola. Porém, é ocupada pelo NTE, Núcleo de Tecnologia de Educação, administrado pela 23ª CRE. Muito bem. Eu queria chegar nesse ponto aqui, porque eu filmei, depois vocês vão ver, quando for as filmagens internas, vocês verão, não nesse episódio, num dos próximos. Vocês verão a sala do NTE, que atualmente não tem muita utilidade. Por quê? Porque quando foi feito o NTE, faz muitos anos, que a 23ª montou ali no Irmão Getúlio, e tinha toda uma atividade no NTE, Núcleo de Tecnologia, isso tudo mudou muito. Pós-pandemia, muita coisa se tornou remota. Então, quando há necessidade de fazer uma reunião mais tecnológica, se faz online. As pessoas podem estar no conforto da sua casa e vão entrar no linkzinho do Google Meet e vão assistir e vão, claro, dar a sua opinião também, vão participar. Então, assim, essa sala do NTE, realmente eu concordo com elas. Seria o ideal para colocar o refeitório, porque eu filmei o NTE e filmei também onde é o refeitório. Nada contra, onde está muito bem organizado, mas ali naquela sala ampla e fechada ficaria mais quentinho. Vacaria muito frio. Nós tivemos um dia aí que foi -4, foi 4 negativo durante a noite, com a sensação térmica de 10 negativo. No outro dia eles tinham aula de manhã cedo, 7h30, eu moro próximo à escola, eu escuto o sinal da escola. Olha, gente, é um lugar frio. Eu já não concordo começar às 7h30, né? Mesmo quando eu trabalhava, eu tinha que estar lá às 7h15. Não no Irmão Getúlio, na outra escola que era o Padre Efra, onde eu trabalhei, né? Bastante tempo de manhã. Então, assim, para que isso? Por que a gente não adequa o horário também à temperatura local? Para que essa loucura toda? Para que essa loucura toda? Será que as crianças vão aprender mais chegando com frio e fome? Porque chega com frio e fome muitas crianças. Muitas não têm o que comer em casa. Muitas. E tem que esperar o horário da merenda, né? Talvez não seja o caso do Irmão Getúlio, que é central, que tem uma outra clientela, que é clientela maior, tem mais condições, mas não são pessoas milionárias, não. Longe disso, né? São pessoas de classe média, que também têm aí, às vezes, uma dificuldade com os recursos, né? Então, teríamos que repensar esses horários. O importante é qualidade, não é quantidade, né? Essa carga horária das escolas, das 7h30 a quase meia hora da tarde, eu não vejo qualidade nisso, eu vejo quantidade, né? Deveriam repensar. E concordo com ela, seria muito interessante desmantelar esse núcleo aí de tecnologia, não tem mais necessidade. Porque hoje existe, para reuniões, o remoto é perfeito para reuniões. E quando quer trocar mais tete a tete, não precisa de tecnologia. Aí faz numa sala normal, com alguns notebooks, tem o Chromebook também, tem um monte de Chromebook nessa escola, não seria necessário. A escola conta com um serviço de orientação educacional e supervisão escolar, um dos problemas mais comuns que os professores enfrentam em sala de aula. É a indisciplina de alguns alunos, geralmente causados pela falta de limite e de valores. Assim sendo, quando surgem conflitos entre alunos, eles são encaminhados à orientação educacional e supervisão, que, aliás, é uma das formações da professora Ivanilda. Ela chegou a trabalhar, né, no SOI como orientadora educacional, né? E, então, a indisciplina, né, é um problema crônico na sociedade, crônico, que era um problema que nós não tínhamos, muito pouco, né? Problemas pontuais aconteciam na década de 70,
As pessoas eram mais disciplinadas, as crianças eram mais disciplinadas, mas eu penso assim, a gente tem que fazer um meio termo, né? Não tão rígido, mas também não tão solto. A gente tem que ter um meio termo. Equilíbrio, como em tudo que eu digo aqui. Equilíbrio, né? Como a balancinha que é os dois pratinhos equilibrados assim, ó, é o melhor. É o melhor. Nem tanto a Paulo, nem tanto a Pedro, né? Então, essa questão da indisciplina, da falta de valores, ela piorou muito nos últimos anos, muito mesmo. E depois da pandemia, o que as escolas mais reclamam, ficou muito difícil trabalhar com os alunos em sala de aula, porque ali durante a pandemia parece que eles se deseducaram e voltaram com problemas assim chocantes até, chocantes, porque ficavam muito sozinhos em casa provavelmente, sem a orientação dos pais, sem a orientação de um adulto, ou talvez ficaram às vezes com um adulto que não tinha condições de orientar essas crianças, e hoje eles voltam para a sala de aula e os professores têm o triplo do trabalho que tinham antes, né? Então é uma coisa assim que tem que se pensar em soluções aí para melhorar essa indisciplina, para transmitir mais valores para as crianças. E eu penso que o negócio de regular esse uso do celular, eu concordo com a legislação federal, eu concordo que não se use o celular na sala de aula. Se fosse para uma pesquisa, como um dicionário, como uma calculadora, como pesquisar um mapa, eu até concordaria. Mas o que acontece é que fica o celular para isso e eles acabam usando para outras coisas. E muitas vezes o professor tem uma sala mais de 30 alunos, fica difícil dele ver que o Joãozinho, embaixo da classe, está com o celular, olhando muitas vezes conteúdo adulto, que impróprio a ele. Que o Joãozinho tem lá seus 10, 11 anos. E que vai até se assustar com muitas coisas que tem na internet. Então, gente, um grande abraço a vocês. Fiquem com a entrevista da Ivanilde, está imperdível. Para quem quer saber realmente o que acontece na realidade da escola quanto ao financeiro, quantas verbas, como é que funciona, quais são os desafios, quais são as facilidades. Curtam, se inscrevam no canal e compartilhem. Por quê? Porque vai ajudar a manter essa janela aberta aqui dos campos de cima da serra para o restante do nosso querido planetinha. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então estamos aqui na escola Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio para mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Então vamos entrevistar a professora Ivanilde Guacelli e ela vai nos contar um pouco aí da parte administrativa de uma escola, que é uma parte muito interessante que nós geralmente não conhecemos. Então, professora Ivanilde, pode se identificar. Meu nome, então, como já foi dito, é Ivanilde. Eu tenho 35 anos já de magistério. Comecei no magistério numa escola municipal, lá na Ponte do Pelotas, né? Fiquei algum tempo lá e assim foi indo e fazendo demais concursos até que entrei no estado. Nesse setor onde eu me encontro, já tenho 16 anos que trabalho nessa parte financeira da escola. 16 anos, Ivanilde, é bastante, né? Bastante tempo. Então você é a pessoa ideal para nos contar como é que funciona seu financeiro. É só o financeiro ou se relaciona com outras áreas, né? Como é que funciona? O setor onde eu iniciei nessa escola, claro, dando aula, trabalhei no SOI também, trabalhei na vice-direção também por muitos anos e então 16 anos agora nessa parte do financeiro. Essa escola teve duas pessoas que trabalharam no setor financeiro. A professora Janete Rigon Panho, que estava antes de mim,
e eu Até que ano, mais ou menos? até o ano de 2009. Aí ela se aposentou e eu assumi. Mas ela entrou, então, que... Ela entrou antes, não... Década, mais ou menos. Deve eu ser. não me lembro assim quantos anos ela tinha no setor, mas já há algum tempo, porque quando eu entrei ela já estava aqui há algum tempo. Foi ela e eu, as duas que trabalhamos nesse período aqui na escola. Né? Desde que surgiu o agente financeiro, né? Vamos dizer, né? Porque até então não tinha, quando surgiu foi ela e depois eu. E agora não desapareceu ainda, parece que de algumas escolas é o diretor que faz. Pelo que eu sei, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais, a não ser as escolas. Inicialmente tinha que ter mais de 1.000 alunos, né? Como nós temos por volta quase de 1.300, nós temos. Então eles agora as demais escolas foram permanecendo, Sim. alguns saíram e não foi retornando. Mas que bom que tem, né? Porque a gente sabe que é trabalhoso. Mas agora quem faz é a direção. Geralmente as demais escolas é a direção, tá? que complementa essa parte financeira das escolas, onde vem as verbas. Sim. Porque as verbas têm autonomia financeira, tem a merenda, tem as verbas federais, né? Não é só específico uma coisa. Tudo que vem para a escola. É você quem faz a papelada, a prestação de contas, sim. Deve ter que fazer algum curso, alguma coisa de vez em quando, né? As informações vêm pela coordenadoria. A mantenedora vai nos repassando as informações de como começar, como fazer. Que às vezes muda, né? Sim, sim. O que a professora Janete naquela época me repassou, com certeza agora já mudou bastante. Aquela época dela era só o processo físico. Hoje existe o processo físico e o processo é onde a gente digitaliza e vai tudo online, né? Tudo no sistema, como a gente diz. Avançou, hoje a gente digitaliza os processos e as nossas prestações de contas estão sempre no sistema, tá? Chama FPE, Finanças Públicas Estaduais. Tudo está lá registrado, tudo que é comprado, tudo a prestação de contas, tanto merenda como autonomia financeira. E as federais, no Banco do Brasil também. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ver a questão da merenda, porque sempre me impactou o valor. Quanto é que está o valor hoje por aluno, se tu pode mencionar? Eu acredito que é público, né? Sim, sim. Era recentemente 30 e poucos centavos por aluno. Então diminuiu. 30 e poucos. Porque era 50 centavos quando eles Não, é que aí depende, existe um complemento pelo Estado também, né? Existe o complemento do Estado e existe, a gente recebe duas parcelas? Não são parcelas. A gente recebe pelo FNDE, sim. no Banco do Brasil, tá? Que a gente faz os pagamentos até por cartão. E a gente faz também pelo um complemento estadual. Então recebe pelo Banrisul e também recebe uma verba. Mas é em cima do número de alunos. Mas é 30 e poucos centavos. Era 30 e poucos, mas aí vem os complementos. Esses complementos, eles chegam a superar, digamos assim, consegue assim pagar totalmente a merenda. Como é que tu se vira para fazer a merenda? Não, 1.300 alunos, né? Todos têm merenda? Todos têm merenda. Mas nem todos comem. Nem todos comem a merenda da escola. Apesar de ser muito gostosa, muito saborosa, né? Mas assim, nós temos a procura, é grande na merenda, assim, o que nós podemos ver, até te convido para vir um dia e ver a merenda, como é a parte da merenda, assim. Na cozinha, antes deles entregarem, seria interessante. É muito interessante. Colocar junto com o teu vídeo. É bem interessante, assim, a procura da merenda. Porque não existe mais bar. Então, a merenda, ou o aluno traz, se ele quiser, ou ele vai ter à disposição a merenda saudável da escola. E assim, os nossos alunos, dentro do possível, eles têm assim uma merenda bem gostosa, né? E bastante a procura para as refeições. Tu vai ver assim, se você puder ver no recreio, seja amanhã, seja tarde, seja à noite, é bem procurado. O nosso refeitório sempre é cheio. O que acontece assim? A nossa realidade é uma realidade de um aluno que talvez não é a refeição do dia dele, tá? É um complemento, né? É claro que ele come arroz, ele come feijão, e
Depois da pandemia foi procurado bastante, não é lanches, é refeições. O aluno ele tem uma refeição. É o arroz, é o feijão, é a polenta, é o macarrão, o pão assim também, mas que eles gostam muito do pão com guisado, o pão, né? Porque cachorro quente não existe mais. Não existe mais? Não, por causa da salsicha. No tempo que eu tava. Tinha. A salsicha porque é embutido, faz mais mal para a saúde? É para evitar. Evita-se a Mas que salsicha. interessante pensar, né? Existe uma nutricionista Sim. na escola ou Não. na coordenadoria? Como é que funciona A essa nutricionista, a gente recebe um mapa elaborado por uma nutricionista da SEDUC. Tá, deve ser do... E algumas alterações a gente pode fazer em cima da realidade de cada escola, né? Mas existe um cardápio, existe toda uma preparação. E como é que tu faz assim os fornecedores? Você tem que buscar ou já tem aqueles fornecedores do estado? Como é que funciona? Chamada pública e dispensa de licitação. Chamada pública é para a agricultura familiar. A gente publica o que a gente quer dos produtos, publica, e eles vêm até nós com as suas propostas. A gente sempre faz 3 orçamentos, faz uma média e envia para as cooperativas, torna público, deixa público para quem quiser. E tem assim pessoas que buscam para serem fornecedores? Sim, nós temos. Inicialmente, isso pode mudar, né? Claro. A gente faz por semestre. Agora mesmo eu estava segunda-feira distribuir uma chamada pública. A gente deixa em locais públicos, né? e envia por e-mail para cooperativas e também coloca na merenda para todo o estado. Tanto que a gente recebe, por exemplo, o suco de uma cooperativa. Semestre passado recebemos suco de uma cooperativa de Porto Alegre. Então o estado todo pode participar. Só que aí existe com certeza uma logística, né? Claro. Porque cada escola envia a quantidade que precisa. Aí a cooperativa vai ver se é viável ou não vir até a nossa cidade para me entregar determinado número de talvez quantidade. Tenha outras escolas também. Sim, é isso que eles fazem. Por exemplo, nós temos agricultores daqui, eu tenho um que sempre entrega e ele tem prioridade sempre da cidade. É uma agricultura orgânica ou é Não, uma agricultura normal? Tem a possibilidade do orgânico, né? Mas tem também o normal. Esse que nos entrega aqui de Vacaria, que tem prioridade, pessoa da cidade tem prioridade. Sim. Ele entrega e já faz algum tempo. E tem pessoas que vêm de fora. Eu tenho a cooperativa de Lagoa Vermelha, eu tenho essa que entrega suco, que é de Porto Alegre, já tem o pessoal de Erechim que me entregou outras vezes, tem o pessoal de Itati que também outras vezes me entregam. Isso é relativo, eles vão verificar conforme a chamada pública, ver se tem condições e eles mandam a proposta deles. E aí a gente compra dessas pessoas. Não havendo interessados, compra-se nos mercados. Vamos supor, eu tem algum produto que tu não conseguiu, daí vai ter que ir no mercado. Eu compro no mercado. Que vai sair um pouco mais caro. Nem sempre, às vezes dá igual, só que é claro, a gente dá prioridade para a agricultura familiar, né? Então a agricultura familiar tem prioridade. Que bom. Não tendo a oferta, procura-se dos mercados, né? Aí se faz dispensa de licitação. E eu só posso comprar também com o dinheiro que vem do Estado, né? Inicialmente. O dinheiro... Mas o dinheiro que vem do Estado, ele é suficiente? Esses 33 centavos mais o complemento, é o suficiente para não, você a manter essa gente escola? Gostaria demais, né? Sempre a gente gostaria demais. É meio apertado. É apertado, mas a gente sabe que a gente trabalha em cima do que tem. É como eu te disse, de repente a minha realidade é uma realidade diferente de uma escola que se encontra num local que é a refeição do dia daquela criança. A minha não é que o meu aluno não coma. Ele come muito bem. Mas ele vai chegar em casa, a maioria deles tem uma refeição.
tem, Claro. né? Tem já como se alimentar. tem como se alimentar. É Mas diferente tem de uma realidade. escolas, né? Isso, é são diferente de uma realidades- realidade que o aluno vai chegar em casa e não tem de uma refeição. vulnerabilidade social. Exato. Tipo o Bernardino Padilha, né? Isso. Tá numa Por isso que eu outra digo, região. eu estou numa região, Privilegiada, né? eu tenho alunos, com certeza, que têm dificuldade, mas eu tenho a maioria que a gente percebe que tem condições. Então ele vai comer a merenda? Vai, porque ela é boa, porque ele às vezes não tomou o café da manhã, porque ele veio do trabalho sem fazer a sua refeição. Sim. Porém, é diferente daquele que não almoçou, aquele que, né, não vai jantar, ou aquele, né? Então é uma realidade que nesse momento da minha escola. Porém, em outras, talvez, né? Então a gente, dentro do possível, tenta se organizar para que todos eles possam comer. Claro, talvez ele não repita quantas vezes ele gostaria, mas nós trabalhamos com adolescente, então o adolescente come bastante, né? Tem essa energia. Eles gastam energia. Isso, tem bastante essa energia. Mas dentro do possível a gente procura fazer, né? Claro que se viesse mais, poderíamos ofertar mais frutas, mais verduras. Dentro do possível a gente oferece o que consegue, né? E a parte da autonomia daí seria... Aí é uma outra prestação de contas, daí né? seria sobre o que? Seria móveis, utensílios, seria material de trabalho? Existe uma parte da autonomia financeira que é destinada à manutenção e uma de permanente, que a gente chama. O que é permanente? A TV, o computador, essa mesa, isso. Então o Estado envia mensalmente e a gente presta contas quadrimestralmente dessa verba. A gente faz por quadrimestre aí. Ela vem. E isso é em acordo com o porte da escola? É de acordo com o número de alunos. Tudo é em relação ao número de alunos? Número de alunos. Eles fazem um cálculo, não sei te dizer São como. 1.400 alunos? Né? Não, quase 1.300. Ah, 1.300. Quase 1.300. 1.200. Mas mesmo assim é bastante. Sim, as nossas salas Aí são... vocês têm que ter a infraestrutura necessária para atender quase 1.300 alunos. Isso aí. Né? A gente procura. Com essa verba a gente tem que se organizar. A gente faz um plano de aplicação. E manutenção seria a parte elétrica, hidráulica? Sim, pequenos reparos. Quando é algo maior, necessita avisar a nossa mantenedora, né, a nossa coordenadoria, e aí é feito um projeto separado. Como o nosso caso aqui da nossa energia elétrica, a gente recebeu uma verba específica há muito tempo atrás, a empresa não concluiu. Então, quando é uma coisa maior, porque tem que como ela existir foi um projeto. Construída em 72, Isso. né? Então, Ela claro, necessita e ela de foi reparos. feita, acredito que com uma rede mais robusta, porque tinha técnicas industriais que usava bastante energia, tinha vários equipamentos, né? Sim. Eu tenho impressão assim que, claro, foi até um tempo, mas depois tu tem que fazer a manutenção, talvez até refazer, né? Sim, foi por isso que a gente foi contemplado há anos atrás com essa verba específica. Fizeram um projeto daí. Sim, aí não é nem por nós, foi feito lá pela SEDUC. Aí os engenheiros é que vieram, foi feito todo um projeto. Vocês pediram e eles Sim, vieram. e eles vieram e fomos contemplados. Aí houve, só que a empresa não concluiu. Então nós estamos com a nossa rede elétrica ainda sem conclusão. Como o nosso muro, que também está ali, que a gente também foi contemplado com uma verba, mas a empresa também não concluiu e a escola está com E essas aberta empresas com certeza participaram da licitação. Sim, aí apresentaram todos os documentos e o orçamento, de certo, mais barato. Sim, com certeza. O critério do Estado Sim. acho que é o mais barato. Sim, né? Isso. Só que aí não concluíram, aí foi paralisado. Estamos no aguardo para que haja Aí vocês a conclusão. comunicam, né, a SEDUC novamente. Eles e não mesmos, foi porque concluído. quem, no caso, por exemplo, esse do muro, é próprios engenheiros da CROP eles que acompanham. acompanham. Não é conosco. Eles Não é acompanham. conosco. Quando é uma proporção maior, é direto com os engenheiros, ou direto com... Porque, por exemplo, nós entendemos dessa parte de um muro, de construção, ou da rede elétrica, Claro. a necessidade de um engenheiro elétrico, a Tem que necessidade ter. de um engenheiro civil, um engenheiro, e assim por diante. Então, esses têm as equipes da SEDUC, ou se tem na cidade. Então tudo né? envolve muita burocracia.
Com certeza, e muitas vezes não passa pela escola. Vai direto da SEDUC. Por exemplo, essa licitação foi direto para a SEDUC. A gente não sabia. Mas, por exemplo, vocês perceberam, não, está muito antiga e é perigoso, né? Sim. A parte elétrica. Nós precisamos pedir para a Sim. SEDUC, então vocês vão e se comunicam. A gente comunica a nossa mantenedora, Através a CRE, de ofício, fotos, e-mail, fotos, isso, tudo isso. Argumentam, né, para dizer que há necessidade. Sim, a gente registrou que ali as nossas caixas de luzes eram muito antigas, não era independente. Você entrava numa sala de aula, não tinha tomada lá. Você tinha que ir no setor de luzes e era por setor, então também não era econômico. À noite, por exemplo, que eram poucas turmas, você tinha que acender, quando você ligava todas as luzes daquele setor. Não tinha o interruptor? Não. Por sala de aula? Não tinha. Nossa, quanta energia foi gasta? Isso. E como vão agora economizar isso, no momento que estiver tudo certo? Sim. Essa parte, por exemplo, de interruptor, eles conseguiram fazer. Então, cada sala de aula tem o seu interruptor. Eu acredito que é um quadro novo. Sim, e tem que instalar os interruptores. Isso, eles tiveram que fazer. Ligar essa parte, vamos dizer, que também tem aqui na nossa biblioteca, ela foi nova. Isso que não tinha. Então, essa parte que foi nova, com as coisas pretas, que agora tem, né, esses canos pretos de segurança. Isso, e tudo isso é novo. Foi o que eles começaram a fazer, eles só não concluíram, mas eles começaram. E quando que eles começaram a fazer? Já faz algum tempo. Faz anos já? Sim, foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, contando com a pandemia aí, faz uns 4, 5 anos? Foi na mais, eu acho. Foi na... Acho que na então, Marília. Tu veja, isso na não Marília, ainda, diretora Marília. Da escola. Não. Porque a escola com certeza vai dizer, olha, tá demorando, tá precário, tá difícil. Isso sempre é dito. Sim, né? sim, isso é comunicado. Mas isso tudo depende da SEDUC. Né? É que nós comunicamos a nossa mantenedora. Setor de obras lá, né? Sim. De obras que trabalha juntamente ali com a SEDUC. Né? E tu falou então, a merenda autonomia tinha mais um qualquer. É o FNDE, o PDDE que a gente chama. O FNDE. Que são verbas federais. Livros ou não? Livros também, mas vem uma verba federal para que a gente possa fazer manutenção na escola. A gente escolhe se quer manutenção ou se quer permanente. Né? Aí essas verbas vêm e o material didático, na qual verba seria? É o FNDE, mas aí não isso vem direto, não tem a ver com dinheiro, vamos dizer assim, sabe? Eles mandam? Isso você material didático. Isso, material didático. Eles escolhem os livros, fazem aquela seleção, os professores. Os professores podem escolher. Isso. E o livro vem para a biblioteca, não passa pelo nosso setor financeiro, essa parte de livros. A não ser que venha uma verba específica para isso. Tá? Às vezes pode acontecer. Isso a bibliotecária que vai com geralmente os é supervisão. Né? Geralmente é supervisão juntamente com os professores que vão fazer a escolha. Porque aí eles enviam os exemplares e eles fazem uma análise de qual que eles gostariam de trabalhar para o outro ano, porque vem sempre de um ano para o outro, né? Mas aí não passa pelo financeiro. Então, quais os desafios que tu poderia assinalar para nós, assim, no teu setor, que tu tá há 16 anos, tá tarimbada, né? E não desistiu. O que tu acha? Tu gosta disso? Olha, eu gosto do que faço, gosto da minha escola, tanto que estou há 35 anos, né, aqui. Eu atravesso a cidade, como eu costumo dizer, eu não moro próximo à escola. Eu venho de um outro lado da cidade, teria outras escolas estaduais mais próximas da minha casa. Mas eu gosto da minha escola. E quando a gente gosta do que faz, a gente, né, faz com amor. E eu gosto do meu setor também. E como eu fui ficando nesse setor inicialmente, a gente vai aprendendo. Ele é um setor muito minucioso. É muito burocrático, é muito minucioso. Mas é um setor que é essencial para a escola também. Como pedagógico, tem que ter, como todo ele. Toda escola, para funcionar bem, tem que ter todos os setores funcionando bem. E isso eu digo assim, cada professor teria que trabalhar um pouco em cada setor para ter uma melhor visão de como é uma escola. Uma visão do todo.
Do né? todo. Muitas Claro. vezes eu estou na minha sala de aula, eu tenho a vivência do quê? Do meu aluno, muitas vezes do pai. Se eu estou já num setor, eu trabalho com pai, eu trabalho com aluno, eu trabalho com funcionário, eu trabalho com todos. Porque me diz assim, na parte material, digamos assim, da estrutura, da infraestrutura, você é que organiza tudo. Juntamente com a direção. Claro, conversa. Juntamente com a direção. Vai ter uma discussão, assim, A porque gente sempre conversa. é trazido, né, o que estão gostando, o que não estão gostando. Isso. E aí você o que se é possível organiza. fazer, o que é possível fazer, O que é isso possível também fazer. é muito importante. Tem coisas porque assim, que- ó, eu quero é diferente do que é possível fazer. Tem coisas né? que a verba não permite. Né? Isso. E Né? outra coisa, a verba às vezes não é como eu quero. A verba vem para determinadas coisas e eu tenho que nessas determinadas coisas cumprir. Não é eu, Sim. porque vem verbas específicas. Então aí a verba específica é para isso, desenvolver isso. E a gente sempre faz com a direção, não é a Ivanilde que decide. Nós temos uma direção, a gente conversa junto, ó, o que nós vamos fazer, veio esse dinheiro, no que nós vamos. O Conselho Escolar e CPM também são sim. importantes. Muito importante. Muito o CPM importante. é pais e CPM, mestres. pais e mestres, por exemplo, essa verba que vem federal vem no nome do CPM, ele assina os cheques junto. O cartão é feito no nome Quer dele. dizer que não é nada solto, não é você que decide. Não sou eu que você decido. que dispõe daquele dinheiro. Não, eu apenas vou administrando no sentido da prestação de contas, da montagem, mas a gente sempre tem que conversar. A direção, os professores, o CPM, o Conselho Escolar, todos colocando suas opiniões e analisando. Quando eu faço uma prestação de contas, eles também assinam comigo. Além do diretor, E isso é muito bom, o protege CPM e o você, conselho também né? assinam. Porque para mostrar que é uma Sim, não é só. ação ilibada, que não há nenhum problema. Sim, né? todos os cheques, todos os comprovantes de cartão são anexados junto aos processos. Os processos não ali estão Não os tem 3 nada solto. orçamentos. Né? Não tem nada solto, é tudo Isso. bem interligado. Interligado E também e só será comprovado. aprovado se tiver todos Sim. os comprovantes. Isso. Nós fazemos aqui, existe uma aprovação pelo conselho ou pelo CPM, direção, a CRE, que é a nossa mantenedora, supervisiona. Se tiver alguma coisa faltando ou não ficou bem eles clara, vão cobrar, né? sim, aí eu refaço, se for o caso, já aconteceu, esqueci alguma coisa, ou é melhor justificar de uma certa forma, a gente volta. E isso é conferido com bastante critério Sim, dos coordenadores. sim. Eu já assisti isso. Isso. Não participei, mas já assisti. E eu posso de te colegas, dizer, né? assim, Nossa, esse processo tá faltando quase tudo. Daí volta para a escola. Isso. E eu posso dizer que é muito importante também esse auxílio da mantenedora. Porque quando eu tenho Claro. dúvidas, eu Com recorro a certeza. elas. Eu Claro. vou até elas me esclarecem e eu procuro E elas fazer. fazem um trabalho fundamental, porque Fundamental. às vezes pode te passar. Isso. Tu pode ou esquecer um recibo dentro de uma gaveta. Isso. Esquecer de anexar. Então ninguém é perfeito. Não. Né? Eu te digo que é muito importante o trabalho delas, porque claro. elas estão próximas Sim. e nos colocam. Olha, Ivanildo, tu Não, poderia estão ali justificar pra ajudar, isso estão aí ali sempre. pra- E aí, através. Não é mais uma outra visão. delegacia de ensino, Não, é não. coordenadora de Isso, educação, né? isso. Então eles estão ali para coordenar as atividades, Isso. para que não haja nenhum problema. Isso. Né? E quanto solucionado antes, melhor. Que aí a Claro. gente já envia da melhor forma possível para que, no momento de dúvida, ou que alguém queira saber, está ali. Sim. Bem evidente e bem, né, visível para qualquer um. Então, eu acho muito importante o trabalho delas. Sim. Eu fico, assim, feliz por ter esse contato. Acho que isso, Sim. elas sempre Dá nos uma deixam... segurança. Uma segurança. Sempre nos Né? deixam bem claro. Qualquer dúvida nos pergunte. E eu sou um pouco cri-cri. Então, mas eu assim... acho que tem que ser. Nessa área aí surgiu tem a que ser. dúvida tal. Faz assim, faz assado. Não estou conseguindo entrar no sistema aqui. Elas sempre estão prontas a me auxiliar. Eu fico imaginando uma cidade grande, sabe? Porque a nossa, a gente consegue ter esse acesso.
Com certeza, uma cidade grande, você que trabalha numa coordenadoria maior, Nossa. sabe que de repente não é tão fácil 50 assim. funcionários. Talvez não tenha esse acesso tão próximo. Nós conseguimos a esse região acesso. era grande, 38 municípios aqui, eu sei que é bem menos. Sim. Os municípios são menores. Isso. Lá são municípios bem maiores, escolas muito maiores. Sim. Eu fui numa escola polivalente, que ela é meio gêmea com essa, mas ela é bem maior. Ela fica no alto do morro, lá em Campo Bom, não sei se você já foi. Não. Fernando Ferrari. É imensa escola, imensa. Daí só para ela cuidar de toda, é como se fosse numa fazenda. Porque só para ela cuidar de toda aquela área, a diretora assim, ela dizia, tu tem que cuidar de tudo isso, da segurança das crianças, porque é uma área muito grande. Né? Então a construção é semelhante, mas numa área muito maior. Sim. Então assim, e não é no centro da cidade como aqui, é numa região afastada. Então tu pensa, é o mesmo que ir para uma fazenda estudar. Sim. E aí olha os cuidados que tem que ter. Os cuidados que tem que ter. Né? A nossa área é uma área muito boa. Muito boa. É excelente. Porém, é como você diz, eu tenho que cuidar dessa área. Nós temos que ter uma pessoa que corta grama. Que muitas escolas, por exemplo, não precisam. Exatamente. Quando é uma escola menor. Mas e a dela, tu pensa que ela tem que cortar quando a árvore está ficando velha. Isso. Tem que cortar os galhos, tem que... Várias coisas. Sim, que oferecem perigo. Porque nós já aconteceu de galhos caíram em cima das telhas também. E crianças sobem árvore. Sim, né? as nossas criança normal sobem árvore. Sim. Então tem que estar de olho nisso também. Sim. Né? As nossas, para tu ter uma ideia, elas vão pro banhado. Às vezes nós vamos pegá-las do outro lado. Porque se abrir uma brechinha na cerca e eles vão brincar. Vão brincar, porque eles estão brincando na hora do recreio, eles querem correr, né? Então é uma realidade de deixar a cerca sempre fechada, de ter o cuidado que ninguém se aproxime. Isso tudo você que tem que cuidar, né? Sim. Claro que alguém pode avisar, Sim. Né? O professor pode dizer, olha, abriu uma brecha. Nem sempre a gente sabe, né? Nem sempre a gente sabe, mas eles vêm, quebrou a fechadura do banheiro, a sala tal, a tomada... Aconteceu isso, e assim a gente vai indo. Uma coisa que também está acontecendo bastante, que antes a gente não tinha, mas agora nós temos esse problema. Nós temos 20 salas de aula, e as 20 salas de aulas têm data show, as 20 salas de aula têm computador, as 20 salas de aula... tem todo um equipamento que eles não tinham. E aí que precisa de energia. Além da energia, quebra-se muito. Sim, porque sala de aula, aluno, né? Então, mouse, computador que não funciona às vezes, o data show virado para isso, virado para aquilo. Então, às vezes eles fazem de brincadeira. Então assim, o que antes não tinha. Hoje a gente tem que ter uma manutenção de sala de aula por sala. Aumentou então? Sim, com certeza. E aumentou a verba ou só o custo? A verba sempre... Aumentou, há uns tempos atrás aumentou um pouquinho, mas faz muito tempo que está sempre... Estagnado. É aquilo ali. Não é o problema só da tua escola, a gente sabe que é meio geral isso. Não, isso e acredito que até no nível de Brasil. Sim. Não só do Rio Grande do Sul. Com certeza. Né? A questão assim da limpeza e organização, tu também se envolve nisso? Sim. Ou também tem que... Eu com a direção. Sim. Né? A gente faz essa parte das serventes que compra manutenção. Isso está dentro da verba da manutenção. O material de limpeza vem dali. Vem dessa verba que a gente recebe. Vai usar detergente, sei lá. Todo o material de limpeza vassoura, que é caro, né? Sim, tudo isso. Tudo isso aí. Na verba da autonomia financeira, manutenção. Não deve ser fácil manter uma escola grande como essa. Não é fácil. E você sabe assim, a gente tem que ter a ideia o seguinte: se na casa da gente já é difícil que tem uma ou duas pessoas, aonde existe um número grande... pessoas, quase 1.300 alunos. Mas tem quantos professores agora, mais ou menos? Entre professores e funcionários eram 80 e poucos. Olha só, mas daí tu já vai somando. Né? Sim. Todo mundo circula. Todo mundo circula em 3 turnos. Vai ao banheiro, todo mundo come alguma coisa. Sim. Né? Então não é fácil. Isso aí. Então o que tu poderia dizer assim, quais os desafios? Os desafios é dentro do possível
com o que a gente recebe, administrar. Né? Tentar, dentro do possível, administrar bem, para que sempre a escola seja o que era antes. Claro que houve mudanças. Quem entra aqui, ó, você... Eu fui aluna no 5º ano, quinta você série. foi aluna, você entra Era aqui... quinta série. A escola em si continua a mesma, mas mudou. O Irmão Getúlio é essa escola. E ela, apesar do tempo, né, a gente quer que ela continue. Ela vem se mantendo. Ela né? vem se mantendo, é isso que a gente quer. A gente sente prazer. É uma das escolas mais, com a manutenção mais bem feita que eu verifico, assim, né? Que eu estou filmando todas. Sim. E é uma das escolas que mais se mantém como era, assim. É isso que a gente procura. Praticamente uma restauração. Isso. Vocês mantêm a mesma fachada, mais ou menos como era. Né? A gente procura, assim, que a escola continue a desempenhar o seu papel, que é a educação. Então, assim, há mudanças, há aqui ou ali, mas a essência dela continua mesmo, que é voltada para a educação e para os alunos. Não seria uma escola se não tivesse alunos. Ah, não, sem alunos não tem o porquê, né? Então, assim, a gente procura, com o que recebe, mantê-la dentro do possível, da melhor forma possível, e que logo, logo, outras gerações vão passar por aqui e vão verificar como é. Graças a Deus temos um bom número de alunos, sempre a procura é muito grande, as nossas turmas não são pequenas, são turmas numerosas, né? Saiu um aluno, já está chegando outro. É um desafio para o professor, né? É um desafio para o professor, com turmas numerosas, enquanto outras escolas a gente sabe que às vezes tem um número menor, né? Nós não, nós aqui mantemos sempre um número mais ou menos. Eu estou há esse tempo aqui, só vem crescendo. E não tem mais, porque também não tem espaço. Não tem espaço. Às vezes... Quantos alunos mais ou menos por sala de aula? 30 para... o ensino médio é 35 a 40. Tá? Agora, o fundamental, séries iniciais, é até 25 ou um pouquinho menos, dependendo se tem algum aluno... que necessita de alguma... Eu já dei aula ali no EFREM, uma época, agora não é mais assim, reduziu bastante o número de alunos por sala de aula depois da pandemia, por causa da evasão escolar. Sim. Né? Mas na minha época, antes da pandemia, eu cheguei a dar aula para 45 alunos. Não temos 45, mas assim, algumas salas... Teve épocas que tinha 40, depois também vai diminuindo. Mas é bastante, né? Mas assim, muito para um aluno, um professor, aliás. Sim, mas agora assim, 30, 35, 36, né? E assim, a procura é grande, então não fica muito tempo a vaga, né? Vamos dizer. Mas que bom que então não sofreu tanto com a invasão, né? Não, temos alguns casos mais no noturno, né? Que é um caso, né, que... o pessoal trabalha, outro cenário, isso, é outra realidade. É outra realidade. Não diferente da tarde, diferente da manhã. À tarde, assim, também a nossa procura é muito grande. As turmas sempre são bem procuradas. Os pais mexem muito, mas prof, quem sabe faz uma sala a mais. Mas não é assim, né? Não é uma sala a mais, aqui, né? Não é... Porque né, eles querem às vezes muito aqui, mas isso não é assim que funciona. Não. Ou às vezes eles têm toda uma burocracia para abrir uma nova sala. Sim, não temos sala. Para abrir uma nova turma. Não, mas não temos sala. Aí teria que construir a sala. Exato. Né? Tanto que o prédio que a gente chama aqui foi a última obra que foi feita. Não tinha, até na tua época. Já é uma ampliação. Foi uma ampliação de 6 turmas, né? Tem 6 turmas ali, 3, né? São 6 turmas, que foi feito depois, senão era essas aulas aqui. Mas, assim, espaço teria. Mas aí, porque a nossa escola, além do ensino médio, ela tem um curso normal e também tem um fundamental, né? Ela tem diferentes realidades numa mesma escola, né? Ela ampliou bastante, porque quando eu estudei tinha só de 5º e 8º. Isso. Depois veio as séries iniciais, pelo que eu vi no histórico. E depois o 2º grau, na época, hoje ensino médio, né? E posteriormente, em 94, o curso normal. Isso. Né? Então ela foi só crescendo, sim, só expandindo, né? Então assim é uma escola que faz a diferença na comunidade.
né? Faz a diferença. Mas vamos perguntar um pouquinho da tua formação, como tu começou, né, no magistério, né? Você é da qual área do magistério? Eu sou da língua portuguesa. Ah, da língua portuguesa, que é bem exigente, né? Língua portuguesa e literatura. E você se formou onde? Formei aqui. Na FALEV? FALEV. Na antiga FALEV. Curso de letras? Curso de letras. E depois tu fez alguma pós-graduação? Sim, fiz 2 pós-graduação. Uma na área de gestão, supervisão e SOI, né? E fiz outra na língua portuguesa aí. 2 pós-graduação. E você começou então no município? No município. Em qual escola? Na Ponte do Pelotas. Ah, tá? tu tinha falado antes. Na Ponte do Pelotas, multisseriada. Multisseriada. 1º ao 5º ano. Esse é um grande desafio no início de carreira, né? Isso, 1º ao 5º ano. E Todos de lá juntos. pra cá, depois assim você entrou, em que concurso você entrou aqui, que ano? Eu trabalhei pelo município, então, na Ponte do Pelotas, depois fui para os fundos da Corlac, na Rotary 1, tinha uma escola também multisseriada ali, depois foi para o Soli, do Soli, que também é uma escola municipal, aí eu fiz concurso, passei para Campestre da Serra, aí pelo estado. Aí fui para São Bernardo. Sempre se deslocando, né? Sempre se deslocando, sempre viajando. Sim. Uma boa parte do meu salário era para pagar as passagens. Né? Não tinha as passagens? Não. Não era reembolsado? Não, no município não. Eu pagava a passagem, e voltava. Sim. Estudava à noite, então eu tinha que ir e voltar, não pagava as passagens. E São Campestre, a gente ganhava muita carona, né? Íamos em várias. Eu me lembro dessa situação. Isso, aí a gente ganhava carona. Que aí a gente sobrava um pouquinho Era do uma difícil época que dava para pegar carona, né? Sim, hoje a gente não ia mudou sozinha. Completamente. Não, a gente não ia sozinha, a gente ia em 2, 3, né? grupos, e o pessoal já nos conhecia, já oferecia até carona. E depois veio a minha outra nomeação, eu fui para Monte Alegre dos Campos. Aí fiquei um tempo lá também. E aí depois veio a minha nomeação da área 3, eu vim pra cá. Aí com a área 2 e a área 3. Fiquei que tudo ano, no estado. mais ou menos? Foi em 90 eu comecei no município. Em 96, acho que foi. 96 por ali, que eu consegui vir pra cá. Eu entrei no estado 4 anos depois, que eu tinha outra profissão, né? Sim, na área de administração de empresas. E aí eu fiz o primeiro concurso com a licenciatura curta em Estudos Sociais no estado, no ano 2000. Aí tirei segundo lugar, para minha admiração, nem imaginei que ia chegar tanto. E aí escolhi vir para essa escola. Mas o meu colega, José Augusto Gazelli, ele passou em primeiro lugar. E daí ele podia escolher, né? Claro. Então eu fui para o Zezinho e ele veio para cá. Isso aí. E aí, como sala de aula, assim, quantos anos de sala de aula tu tem, então? Somando tudo, assim. É que eu tenho 35. 35 no total, né? E 16 nesse setor. E aí fiquei um tempo em sala de aula, fiquei um tempo no SOI, fiquei um tempo na vice-direção. Por isso que eu te disse, assim, essa minha experiência em setores e sala de aula abre muito a ideia do administrar. Por isso que eu digo que cada professor teria que ficar um determinado tempo em setores diferentes. Às vezes existe o julgamento e as críticas dentro, né, da escola, de colega para colega. E às vezes porque ele não conhece a realidade do setor do colega. Né? Eu acho que ele também não conhece assim, o que é entregar um processo. Sim. Entregar um processo de tudo que foi administrado. E primeiro fazer, né, tudo isso. E documento assim, por documento. E o que é interessante saber é que o dinheiro é público, não é da gente. Claro. É público, ele tem que estar muito bem visível e mostrar aonde foi ocupado, transparente e adequadamente. Com certeza virão novos que também irão fazer um ótimo trabalho logo, né? Eu já com 16 anos, algum momento devo me aposentar. Sim. Eu fui ficando, as diretoras foram e se tu gosta do que tu está fazendo e tem os colegas também, é uma troca, né? Sim, um relacionamento que faz falta. Né? A gente vem de uma época em que a gente faz uma parceria, né? Eu trabalhei na vice-direção,
estou nesse setor neste momento e a gente vai trabalhando. É um setor de confiança, com certeza, de cada diretor. Ele tem toda a liberdade de escolher quem ele quer que esteja nesse cargo, nesse momento, né? Porque isso é de confiança do diretor. Não é ele que sabe, né? Eu sempre me coloquei à disposição e nesse momento ainda estou. Procuro fazer um bom trabalho no sentido de administrar bem e transparente e a gente está aí à disposição, né? Muito bem. Então, para finalizar, eu vou te perguntar qual é a importância da educação para a sociedade como sistema. A educação é muito importante. A educação, ela forma pessoas, ela forma cidadãos. A gente conhece uma sociedade porque ela tem pessoas que a gente espera que tenham essa educação. E a educação só vem a melhorar a sociedade, seja ela no nosso presente, passado como foi, e que no futuro melhor, né? Se nós não investirmos na educação, não formarmos pessoas, cidadãos do mundo, nós estamos, né, indo para trás. Regredindo. Né? E nós a gente gostaria que todas as escolas fossem como essa aqui. Porque essa é uma escola que ela tem uma mentalidade, desde que eu entrei aqui, foi diferente do meu ensino. Eu estudava no internato cristão, né, católico. Era muito vigiar e punir. Muitas vezes a criança, uma criança, a pessoa a criança era julgada diariamente. Muitas vezes ia para o castigo por coisas assim muito irrisórias. Que não haveria aquela necessidade. Uma boa conversa resolveria. Então, quando eu cheguei aqui nessa escola, em 1974, ela era uma escola diferenciada, totalmente diferente daquelas que eu passei antes, né? Então, eu cheguei aqui, era uma escola democrática. Ela era uma escola que já tinha um colorido. É como se aquela que eu estava antes era preto e branco, e essa aqui, quando entrei no portão, era colorida. Era mais aberta. A diretora, ela sorria para nós. Lá no internato, a madre superiora não sorria. Você tinha medo da madre. Era Elfrida Royer, o nome dela. Só de olhar, tu tinha respeito, mas tinha medo. E aqui não, era a Estela Mares, a diretora. E tu olhava para ela estava sempre sorrindo, assim como você está sorrindo. Né? Então, olha a diferença de uma criança olhar para uma pessoa, para um adulto, com uma carranca, sempre ali julgando, apontando, mandando para o castigo, que é o Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Não sei se tu já ouviu falar, mas é famoso esse livro, na área da educação, né? E é muito diferente de você chegar numa escola que tu é acolhido, que você é respeitado, que você não está sendo julgado o tempo todo. Que as pessoas estão vendo que tu é uma criança, tu está na idade de correr, de brincar, de trocar ideias, né? E o que vai fazer a diferença é a didática que tu usa, os livros, as oportunidades que você dá para ela, e não aquele vigiar e punir, né? Você explicar, orientar a criança e não cortar tudo ali, cortando, isso é errado. E o dia que eu mais gosto é o primeiro dia de aula. E por que é o primeiro dia de aula? Porque eu circulo no meio dos pais chegando no primeiro dia de aula e eu encontro os meus alunos trazendo os seus filhos para esta escola. Então, quando eu vejo um aluno que traz o seu filho para a escola, é porque ele gostou dessa escola, senão ele não traria o seu filho para cá. Não, ele ia dizer, para essa não é o meu filho. Exatamente. Então, quando eu circulo no primeiro dia de aula, para mim é muito gratificante, porque aí eles brincam comigo. Primeiro que eu ainda estou aqui. Professora, ainda está aqui? Eu digo, sim, eu comecei novinha, por isso eu estou ainda aqui. E em vê-los trazendo seus filhos, porque o que a gente quer para os filhos da gente é o melhor. Então, se eles estudaram aqui e agora estão trazendo seus filhos, é porque eles gostam da escola. Por mais até que quando jovens eles digam, mas essa escola isso, essa escola aquilo, mas aí depois ele quer essa escola
para o seu filho. Ele quer aquela escola que tem o portão fechado, quer aquela escola que os alunos estão dentro da sala de aula, que tem um refeitório lá. Às vezes eles dizem, mas não dá nem para dar uma voltinha, a senhora já está pedindo para voltar para a sala, isso ou aquilo. Mas depois eles querem isso para o seu filho, eles querem esse tipo de educação, eles querem esse tipo de escola. E que tem um projeto, né? Isso. Que a gente quer sempre que eles se tornem bons cidadãos. Não é só o conhecimento. Claro. Né? É a vivência que vão levar para o resto da vida deles, né? Como alunos que aqui foram, como os ensinamentos que também vieram da família, mas os ensinamentos que aqui tiveram também além do conhecimento, né? Vai ser para a vida inteira. Tá? Muito bem. Então, nós vamos encerrar aqui então a nossa entrevista, né? Foi maravilhosa com a professora Ivanilde. E então, do canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal, um grande abraço a todos vocês. Estamos mostrando aqui o ginásio que pertence ao Instituto Estadual Irmão Getúlio. Uma escola que começou como escola viária de Vacaria. São muitas emoções aqui nessa escola.
13 anos, conversando com os amigos, planejando sobre os esportes, o voleibol, o handball, o futebol, né? Estive aqui com meus irmãos em 1975 e 1976. Irmão Getúlio construindo sonhos, transformando realidades. Parabéns, né? Instituto Estadual de Educação, Irmão Getúlio. Instituto Estadual de Educação e Irmão Getúlio. Nesse portãozinho aqui, entramos diversas vezes, eu, meus irmãos e as minhas grandes amigas que nós fizemos e que vamos entrevistá-las durante esse documento da escola Instituto Estadual Irmão Getúlio. Nós tínhamos aí um grupinho, né, uma equipe de trabalho, nós fazíamos os trabalhos juntas, quem participava das coisas. Era exemplo juntinhos da Inglaterra, e até fomos muito bem sucedidos. Infelizmente fomos passados para trás. Traremos essa história. Isabel Carneiro da Mente. 3 colegas de 26 anos que fizeram muitas traquinagens nessa escola. Mas foram muito felizes, né? Essa escola marcou muito na década de 70. Tem árvores que estão aqui desde a época em que eu estudei. Isso a gente percebe estaduais no Brasil, nos campos em cima da cidade. Histórico essa escola. Tem uma história lindíssima, tá? Que nós vamos contar para vocês. Esse são sobre diversos assuntos. Bibliografia. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, assessora Gilmara. Histórico do Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da escola, histórico da Escola Estadual de 1º e 2º graus, Irmão Getúlio, Este Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996. Página 435. Org, Sarmento, Clark Balbueno, Pinheiro, Cláudia Gever, Rosa Sônia Maria Oliveira Dá. Narrativas e Memórias das Escolas Estaduais de Curso Normal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Secretaria de Estado da Educação, 2018. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra.
1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram historialegal2022. Esqueça de seguir também a nossa página no Instagram. Lá tem todas as 116 capas de todos os vídeos produzidos pelo HL nesses últimos 2 anos e meio, que está com 10.400 visualizações. Um grande abraço a todos vocês. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085 para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra. Milagre e o Milagre Brasileiro, em 1964-1997. Esse livro agora tornou-se uma verdadeira relíquia, já que o acervo, né, do frigorífico, as 1.799 caixas, foram incineradas em dezembro de 2024, né, para a nossa completa tristeza, né? Então, esse livro agora é o único registro que nós temos do frigorífico. Se você quiser ainda, né, esse documento histórico, você que é professor de história ou você que gosta da história, né, esse livro é uma relíquia e está feito nos moldes de uma dissertação de mestrado, com tudo que envolve uma dissertação de mestrado de peso, né? Então, o PDF nós temos a R$ 25, o físico nós temos a R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.